E aí, gente linda e evoluída, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra, para quem não me conhece, sou criadora de conteúdo desse canal. E hoje, que é Dia das Crianças, eu, que fui mãe com 16 anos, para alguns ainda é uma criança, para outros não, tô aqui com as minhas crianças, meus bebês que já cresceram. Essa aqui é a minha primogênita, Letícia, 25 anos. Aqui é o meu caçula, 24 anos, Lucas. Então, se eu falar como eu fui mãe, é a minha palavra contra quem recebeu minha educação. Então, vou deixar na mão deles, aliás, na boca deles, para que eles possam dizer como foi ser criada por mim, meia louca, meia destemperada geminiana, com 16, 18, 19, 20, 23 anos. O que eu fiz para eles poderem se orgulhar? O que eu consegui passar para eles de bom? E ao final desse vídeo, você que passou por essa situação, que está passando por essa situação, pode ter uma esperança. Pode falar assim, não, eu sou capaz disso, né? Eu, desde os 14 anos, com 14 anos, já brincava ainda de boneca, porque eu sempre gostei disso, de brincar de boneca, de cuidar, de zelar. Então, quando a minha filha veio pra mim, eu consegui tirar de letra, vamos dizer assim, porque há 2 anos atrás eu ainda brincava de boneca. É claro que uma boneca, né, de boneca mesmo, não é a mesma coisa que uma criança. Mas hoje em dia tem tanta mãe cuidando de reborn, né, gente? Então, vamos pensar nessa linha aí. Eu tava cuidando e quando veio realmente pra mim, eu acredito muito no destino, que eu estava sendo escolhida para ter os dois. E eu consegui cuidar muito bem, modéstia à parte. Tudo que foi possível da minha parte eu fiz. Tudo que era necessário fazer eu fiz. Quando tive ali a separação com o pai deles, eu corri atrás do que precisava, fui trabalhar, fiz o que precisava ser feito. E tá aqui, os meus 2 filhos criados, bem na vida, com a mentalidade boa. E eu vou deixar com eles, porque vocês sabem que eu falo pra caramba, pra quem já conhece meu canal, sabe que eu falo muito, então eu vou deixar na mão deles. Vou passar pra primogênita e primeiras damas, pra ela falar, e deixa depois pro engraçadinho aqui falar. Fala ali um pouquinho. Foi legal. A diferença de idade e... Não sei explicar muito, mas foi legal ter uma mãe jovem, assim, ela entendia bem a gente. Por mais que, às vezes, quando eu queria sair, tipo, com uma roupa, ela não gostava, porque eu tinha um estilo e ela tinha outra. E, então, a diferença de estilo, assim, na roupa, ela brincava a gente, tipo, eu, né? Mas é legal a diferença de idade. As músicas, minha mãe ensinou a gente a gostar da Beyoncé desde criança, então foi legal crescer com essa referência e outros tipos de referência, porque ela é uma mãe, né, foi uma mãe jovem. E é isso, eu nunca deixou faltar nada pra gente, sempre batalhou muito, e essa é a Sandra. E o Justin Bieber? E a minha mãe que apresentou o Justin Bieber pra mim, e eu sou fã até hoje, tenho CD, DVD, revista do Justin até hoje, graças à minha mãe. Tá certo. Você, Lu? Tá todo mundo com vergonha. Não, pô, é uma experiência muito da hora, como a minha irmã falou sobre a idade. É até louco, porque quando você tem uma mãe nova, até acaba meio que bugando a cabeça, acaba achando que é a sua irmã, que a idade assim, é meio que, não é muito parecido, mas tipo, você não vê que, tipo, a mãe dos outros amiguinhos, são todas aquelas mães já com 30, 40, já tipo, tem um padrão de falar, de se vestir mais sério. E quando você tem uma mãe nova, é tipo, um clipe de tal pessoa, bora pra tal lugar, e mesmo que seja, sei lá, 8 da noite ou 9 horas da noite, Fazer isso. Pega as crianças e vai, vamos sair, vamos sair. Então é muito legal. Tipo, óbvio, tem aqueles conflitos normal, né? Mãe, não dá pra dar sempre amém pro filho, senão monta, né, nas costas. Mas a experiência é muito legal. Tipo, acho que eu pessoalmente pretendo ter filho cedo, porque pode ser que seja um julgamento, mas acho meio babão as pessoas que têm filhos depois de uma certa idade. Eu não vou falar qual idade, porque vai que tem gente aí que tem essa idade que eu tô falando e se sinta ofendido. Mas é isso. Acho que foi da hora. Óbvio, né? Talvez pra ela na época de ser mãe cedo, é tipo, nossa, mó julgamento, nossa, chutou o balde, como é que 16 anos e tal. Mas, pô, tamo aí, 2 adultos, e querendo ou não, passa rápido. Passa rápido. Ali foi com 16 para 17, o Lucas foi com 19? 18. 18. Nem eu sei. E o Chris Brown?
É verdade. Ela me apresentou o Chris Eu Brown. sempre gosto de jogar na cara deles. Tô brincando, mas fala num contexto de que é legal você ter uma certa idade, porque você começa a gostar de coisas que os seus filhos vão gostar na época e você já tem meio que discernimento do que vai ser legal, sabe? Eu sempre gostei de música. Eu tenho, né, um tio que sempre me colocava para escutar Michael Jackson. Tinha outro também que fazia muito sucesso, James Brown. E assim, como eu vim de família cristã, mas ele não era cristão, então ele escutava essas músicas e eu adorava o ritmo, a agitação, como era legal aquele som. E quando eu cresci, mesmo depois de cristã, eu ainda adolescente, né, gente? A gente sempre é jogado para aquilo que todo mundo escuta na escola, né? Por mais que eu tenha crescido na época de 90 ali, tinha as menininhas cristãs da escola que usava saia, que na igreja não cantava, não escutava nenhuma música do mundo, mas eu conseguia dar umas fugidinhas até porque eu tinha uma outra mentalidade. Então, quando eu trouxe pro Lucas o Chris Brown e falei assim, olha, Lu, esse menino que legal, olha o que ele faz. Aí ele fazia aqueles negócios, como é que chama? Break, né? Break, ele dançava break e falava, olha Lu, que legal, faz igual, tal. Aí meu filho começou a fazer beatbox na boca, imitando. Falei pra Letícia, olha que menino bonitinho esse Justin Bieber, olha que o cabelinho dele que ele joga, tal. Por quê? Porque a mentalidade é uma mentalidade jovem. Não estou dizendo que você ter filho mais velho não vai trazer essa referência para os seus filhos, não. Eu só estou tentando dizer, aqui nesse vídeo, vou deixar um vídeo curto, para dizer assim, se você passou por isso, se você está passando por isso, e tem críticas, e tem gente falando mal, e tem gente, ai, que horror, e não sei o quê. Hoje em dia, metade das minhas clientes não sabem que eu tenho filhos nessa idade, mas quem sabe que a minha cliente mais antiga ainda tem aquele olhar de julgamento, nossa, tal, mas quando eu falo que os meus filhos já estão crescidos, e você já é avó? Não, meus filhos não têm filhos, eles têm a cabeça talvez mais colocada, alinhada do que eu, não que eu não tinha, mas como eu falei, veio num contexto para mim, que hoje em dia, para quem me conhece sabe que eu já consagrei o Asca e tudo mais, pro contexto de hoje em dia, eu sei que eu fui realmente encaminhada para esse caminho, sabe? Que eu precisava ser mãe de Letícia e Lucas. E hoje eu com 42 anos, minha filha com 25, meu filho com 24, eu pude ver que todas aquelas todos aqueles julgamentos de parente, de família, que não ajudaram em nada, e que ajudaram também, porque eu tive muitas tias que me ajudaram, minha mãe me ajudou muito, meu ex-marido como pai das crianças, depois que a gente se separou, assim, quando eles já estavam mais ali entre 6 e 7 anos, todos os julgamentos contra não fizeram eu desistir, né? Não fizeram eu pensar assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Não. Eu simplesmente peguei a linha da criação e fui direto. E quando me separei, também fui firme, fui forte, voltei para a escola. Não tenha vergonha de voltar para a escola. Se você está na escola, não saia da escola por conta dos outros. Ai, mas o que vão falar da minha barriga, o que vão falar disso? Quando eu voltei na escola e fui perguntar se tinha vaga, a dona Célia, que me conhecia desde os 7 anos, porque eu sempre estudei na mesma escola desde a primeira série, falou, mas Sandrinha, por que você saiu? Aí eu falei, dona Célia, eu fiquei meio com vergonha. Ela falou, ixi, depois que você saiu, 2, 3 engravidaram aqui, da sua classe, outra da outra classe, e continuaram estudando. Ou seja, eu me contraí, eu fiquei com vergonha de pessoas que não me deram nada, não me deram fralda, não perguntaram se eu tô bem, se eu não tô. Então, ao invés de você ficar se perguntando o que os outros vão falar, família, amigos, da escola, da rua, fala assim, eu fui escolhida para ser mãe dessa criança que eu estou gerando. Então, eu vou fazer o que tem que ser feito. O cara assumiu? Amém. O cara não assumiu? Vai e faça. A minha família mandou embora? Antigamente se mandava muito, né? A família expulsava, tal. Hoje em dia eu já não sei como é que tá, porque não dá pra saber de todo mundo, do Brasil. Mas para você que está assistindo, eu não sei qual é a sua situação. Mas tenha força. Como eu estava falando, quando eu fui e ela falou para mim, por que você parou de estudar? E eu me perguntei, mas eu fiquei com vergonha. Mas vergonha de quê? Por quê? Né? Quem vai criar é você. Então, aquela mentalidade de lá de trás era outra comparada a hoje. Né? Se a minha filha chegasse para mim e falasse, mãe, estou grávida com 16, 17, 18 anos, eu não teria como achar ruim. E não tô dizendo para você que teve a filha que engravidou cedo, que você também não tem que achar ruim porque você também fez. Não, eu estou dizendo que todos nós temos
uma linha de destino. Se você não acredita, ok, tudo bem. Mas apoiar é a melhor opção no momento. Ah, mas não teve cabeça. Ah, mas não pensou. Ah, mas por que não fechou as pernas? Ah, mas por que não sei o que? Ah, mas por que não sei o que lá? Não vai adiantar nada. Quando a gente se sente amada, quando a gente se sente valorizada, dentro do útero de uma mãe, é maravilhoso. Se a gente for pensar, tem muitas mães mais velhas que tiveram seus filhos mais velhas, mas que também rejeitaram e não foi por conta de idade. Tem muitas mulheres por aí que não tiveram esse negócio de, mas como é a idade dela, de novinha, e sim com idade mais velha, ou até uma idade legal, mas elas não queriam ser mães. Então a gente precisa pensar que hoje, no Dia das Crianças, tem tanta criança, até você que é adulto e que se sente rejeitada, que talvez a gente nunca saiba como foi a gestação da nossa mãe e tudo mais, que você possa resgatar a criança que tem interior dentro de você. A criança que tem interior dentro de você é a criança que quer ser amada, que quer ser valorizada, aquela criança que procura a aprovação da mãe, do pai, de quem foi criado, mas que você se liberte dessa necessidade de ser aprovado. Todos nós temos. Eu estava assistindo até um podcast sobre, eu vou até deixar o link aqui embaixo desse podcast, que foi muito legal, foi muito bom, por ele ter sido feito por um psicólogo. Eu gosto muito desse psicólogo, né? Ele falou que todos nós adultos temos uma criança interna dentro de nós que procura aprovação mesmo depois de adulto. Porque muitas vezes a gente não foi curado. E tem senhores de idade com 50 anos, homens com 50, 60 anos, que se você for fazer alguma coisa pra ele, ele age como se ele tivesse 7, 5. E hoje em dia a gente está sendo bombardeado de situações de crianças que foram muito mal cuidadas, muito mal criadas por mães com mais idade e mais nova também. Eu não estou tirando a culpa de meninas novas não terem cabeça e que mulheres mais velhas que têm cabeça ou que também não têm cabeça para criar. Não, eu estou dizendo que quando uma vida é entregue a você por Deus para ser gerada através de você, você não tem que se perguntar, mas por que comigo nessa idade, nessa etapa, porque fulano tá... Não tem. E eu vou até trazer uma historinha aqui, historinha não, é verdadeiro, mas trazer uma pessoa que é bem famosa, Maria Rita, que quando ela engravidou, se eu não me engano, ela tinha 30 anos. E ela engravidou, teve o filho dela e depois de 3 dias ela terminou o relacionamento. Então, não importa quão financeiramente bem você esteja, qual a idade você tenha, quão famosa você quão bonita ou não tão bonita você é, se Deus te trouxe, cuide e valorize e ame. E se você, nesse Dia das Crianças, não teve essa oportunidade de ter esse amor, esse carinho pela tua mãe, pelo pai, pela pessoa que te gerou, vamos falar desse jeito, não estou falando para quem foi criado por vó, por tia, mas que você não teve esse amor, esse carinho, não se deixe abater. Viva como uma criança hoje, pelo menos hoje. Faça tudo aquilo que você queria. Compre um sorvete, coma até você não aguentar mais. Vá brincar, desenhe uma amarelinha no chão, pule. Faça aquilo que você gostaria de ter feito quando criança, mas não pôde por restrições, por sai daí, você não merece isso. Tem tantas histórias de quando a gente é criança, aí pelo mundo, que é de chocar o coração. É de chocar o coração. E voltando ao que eu estava falando, que eu não consegui terminar, a gente é bombardeado de informações de crianças que são mal criadas. Eu não posso contar essa história, porque é de uma cliente minha, então eu não vou citar a história, mas eu vou puxar um gancho aqui para que vocês possam usar a inteligência e pegar ali qual é o contexto da história que eu não posso contar. Mas vocês já viram no YouTube aqui aqueles vídeos de Ubers que cancelam a viagem por conta de mulher que está se insinuando, de criança que está fazendo bagunça. Então, recentemente, né, não tão recentemente, mas recentemente, se eu não me engano foi nesse ano, aquela criança no avião que queria sentar no canto, a mulher não quis dar lugar e a minha mulher ficou plena. Então, eu tenho, de verdade, orgulho de ter ensinado os meus filhos bem. Eles nunca me deram trabalho na rua. O Lucas, quando eu falava pra ele, não vou comprar Danone, ele ficava irritado. E queria soltar minha mão e falava, eu quero. Um dia eu me escondi no mercado e deixei ele me procurar sozinho. E eu do lado, em outro corredor, vendo ele me procurar. Ele ficou, mamãe. E aí ele aprendeu que ele não podia ficar fazendo birra porque queria Danone e eu não queria comprar, porque eu fui pra comprar outras coisas. A Letícia já não tanto, porque ela já é um pouquinho mais
a mais velha, né? E eu vinha já ensinando. Acho que nós mulheres temos uma facilidade melhor para entender desde criança. A gente já sabe lidar melhor com o não quando a mãe da gente fala e os meninos já não tanto. Então eu tenho orgulho dos preceitos, dos conceitos que eu consegui passar para os meus filhos, né? E aqui, essa história que eu tenho aqui, que eu já passei para vocês um pouquinho da informação, de que o quanto as mães estão deixando a desejar da criação dos seus filhos, e não é uma crítica, tá? Eu tô falando assim para você que ainda vai ser mãe, independente da idade que você tenha. Saiba dar limite para os seus filhos, porque depois eles serão adultos sem limites. E esses adultos, mesmo sem limite, não terão limites com você. Para xingar, para brigar, para ofender. Vamos iniciar agora, dia 22, se eu não me engano, dia 20, uma nova novela, né? As Três Marias, que a Grazi Massafera faz um personagem de uma filha que praticamente briga com a mãe o tempo todo. Ali no comercial, ela pega o crochê, o tricô que a mãe tá fazendo e destrói tudo. Então, não interessa a idade que você tenha. Você tem que ter isso aqui, ó. Mentalidade para criar os teus filhos bem, para que nos dias das crianças, independente se você não foi criado bem ou foi criado bem, aquela criança tem alguma coisa para lembrar de você. Eu digo assim, quando não foi criado bem você não criou tão bem, mas pelo menos uma coisinha aquela criança tem para se lembrar. Pô, minha mãe não foi tão boa, mas no dia das crianças, ela fazia isso por mim, ela levava eu para brincar, ela levava eu pro parque, ela levava eu pro parquinho. Ou para você que ama cuidar dos seus filhos, para que não só no dia das crianças, mas quando eles crescerem, eles tenham a lembrança de como foi bom ser filho, ser seu filho. Seu filho, sua filha, isso é muito, 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 muito importante, independente da idade. E eu torno a dizer novamente para finalizar esse vídeo. Se você é nova, está passando por isso, entenda que é fase e que Deus escolheu o seu útero para abrigar aquela criança. Em meio a tantas mulheres que lutam fazendo inseminação artificial, que lutam para tentar ter um filho, que o marido é estéril ou que ela é estéril, e você conseguiu ter. E você conseguiu gerar. Então agradeça, seja feliz e pense, daqui 5 anos eu vou estar dando a mãozinha pro meu filho, brincando, levando ele pro parquinho, levando ele depois de 2 anos pra escola e ensinando isso, ensinando aquilo, não xingando, não ofendendo, não brigando. Eu não fui uma mãe, curte meu filho. Não, eu já fui, briguei sim, já falei muitas vezes, para de chorar, não tem motivo pra chorar. E olha que minha mãe não me criou assim, hein? Não tem motivo pra chorar. Como eu sou filha única e minha mãe me teve com 30 anos de idade, eu não tinha... A minha criação foi totalmente diferente da criação que eu dei pros meus filhos. Eu não fui uma mãe extremamente grudenta, mas também não fui uma mãe totalmente cada um pro seu lado. Mas eu consegui passar para eles todas as virtudes de realmente uma pessoa que vai se dar bem na vida. Graças a Deus, meus filhos estão encaminhados na vida. Cada um faz aquilo que gosta, cada um faz aquilo que quer. Eu não sou de pressionar. Eu já falei muito nesse canal sobre o controle, né? Como uma mãe tenta controlar a vida dos seus filhos, o quanto é ruim. Eu já fui essa mãe controladora, não fui? Eu já fui essa mãe controladora, mas conforme o autoconhecimento foi vindo, a maturidade foi vindo, a ayahuasca foi vindo, os conhecimentos foi vindo, eu fui me limpando. E eu vou deixar só um conselho por último. Se você tem certeza, ou se pelo menos você acha que você não tem as propriedades ideais para ser uma mãe, mas você já está à espera de um bebê, porque você não teve um exemplo de mãe, porque você não teve o carinho de mãe, porque você teve ausência de mãe, tente fazer um autoconhecimento com você. Tente buscar dentro de você o que há de melhor dentro de você. Quando você busca e encontra o que há de melhor dentro de você, você consegue passar para outra pessoa, para aquele ser que você está gerando. E quando ele chegar nos teus braços, ela chegar nos teus braços, você vai conseguir se sentir a mulher mais feliz do mundo. Lembre-se, tem um monte de mulheres tentando ser mãe. E aquelas que tentaram ser mãe e o bebê não conseguiram vencer, viver, né? E perderam seus bebês ali pequenininho. Temos o caso da Sheila Carvalho, que teve o bebê que perdeu, né? Então, assim, vamos dar valor à gestação da gente, independente da idade, tá bom? Então, procurem o que há de bom dentro de vocês, que vocês vão conseguir externalizar e passar
pro bebezinho que vocês que vocês estão gerando, para quem já tem, melhore a qualidade de ser mãe. Eu sempre quis fazer esse vídeo, eu queria fazer no Dia das Mães, mas ficava com vergonha e falava assim, mas eu vou expor meus filhos, mas o que eu tenho para falar, para passar para outra pessoa? E agora nesse vídeo eu vi que eu tenho muita coisa para falar, assim. No Dia das Crianças eu falei, não, eu vou ter que colocar os meus filhos, por mais que eu esteja expondo a vida dos dois e o rosto dos dois, eu falei assim, não, eu vou trazer essa informação porque pode servir para alguém, tá bom? Então, busquem o que há de melhor dentro de vocês e tentem passar o que há de melhor pro filho de vocês, tá? Não controle, mas ensinar para eles as melhores virtudes, o obrigado, o por favor, o dá licença, que isso é primordial, tá? Se eu continuar falando aqui, eu vou ficar falando coisas que as pessoas adultas têm hoje de má educação, que é terrível, mas foram ensinadas assim, né? Vocês sabem, todo mundo já conviveu com um adulto mal educado, aquele que chega na tua casa e abre a geladeira sem pedir, aquele que chega na tua casa e quer comer sem ter sido chamado, aquele que não vai embora cedo, aquele que fala o que quer, ofendendo quem quiser. E não é legal. Vamos ensinar os nossos filhos agora, de criança, de adolescente, para que quando eles se tornem adultos, você possa não só se orgulhar da sua educação, como possa falar, nossa, eu tenho orgulho dos meus filhos, porque tudo que eu passei, eles só souberam multiplicar de bom. Então, o que eu tinha de bom, eu consegui passar para eles. E só falando uma coisinha aqui para finalizar, de verdade agora, eu tenho uma vizinha, né, onde meus filhos moram, que aparentemente, para a vizinhança, ela é uma mãe toda louca, que faz um monte de coisa errada, mas os filhos dela são uma pérola. Educados, cumprimenta onde tiver. E tem outra que aparentemente seria uma mãe melhor, tem os filhos um pouco mais mal educados. Então, é o que está dentro da gente, né? Não importa que uma, para a vizinhança, dá trabalho, dá problema, faz bagunça, é maloqueira. Quando vai ver os frutos que ela teve, que ela deu nessa vida, né, que ela educou, e de acordo com a constelação, a gente não cria filhos, a gente treina para a vida. Os filhos que ela treinou são excelentes, educados, simpáticos, correm atrás, um é menorzinho, outro é maior, mas assim, e teve filho jovem também. Então, mais um exemplo aí para vocês, bom? Então, gente, beijo para vocês, até o próximo vídeo, feliz Dia das Crianças para vocês, mesmo adulto, se divirta, curta, se abraça, se acolha, a criança interior que está dentro de você. Bom? Tchau, tchau. Tchau.